Vamos ver quem chega. Boa noite, Mônica. Aguardando o Renato entrar. Hoje o nosso assunto vai ser baralho. Vamos ver quem mais entra. Renatinho, deixa eu ver se o Renato já entrou. Ainda não. Deixa eu tentar localizar ele. Vou tentar já colocar o Pix aqui, que a gente vai usar da ONG que a gente tá ajudando, tá? Vamos ver se hoje eu consigo fixar. Renatinho entrou. Tô tentando afixar ou fixar, né? Acho que é fixar o Pix, mas não tá entrando. Vou tentar de novo, gente. Desistir nunca. É, não vai mesmo. Ô, Renatinho, eu já te chamei, tá? Olha que estranho, eu mandei de novo. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, você tá como convidado já. Tenta se convidar.
Consegui finalmente fixar o comentário. É que não tem como desconvidar, tá? Senão eu ia desconvidar para te convidar de novo. Ó, aceitei de novo. Já respondi sua solicitação, Renato. Ok. Gente, o que vocês quiserem saber sobre baralho, que é o nosso assunto principal hoje, vocês podem deixar comentado aí, tá? Convidei de novo. Agora sim! Renatinho! Agora foi. Deixa eu Deixa eu só. colocar minhas cartinhas para você, para variar. Cadê? Vamos colocar diferente dessa vez. Boa noite a todo mundo que está entrando. Eu vou colocar tudo de bom, tá? Eu vou colocar o cão para você, eu vou colocar os lírios para você, vou colocar o buquê para você e vou colocar o sol Opa, para você. Acho que tá bom já, né? tá ótimo, meu amor. Vou botar também aqui para você umas cartinhas. Tô aqui, ó, separando. Para você, vou colocar 3 cartinhas também maravilhosas. A primeira aí, ó, a árvore para mostrar toda essa ancestralidade linda, esse saber, essa potência. O coração pela sua generosidade, pelo seu amor, pelo seu carinho. E óbvio que não podia faltar a carta da mulher, né? Por esse deck lindo que você tem, que fala sobre empoderamento feminino, né? A Eu acho tão força linda a carta da feminina. mulher, né? É linda demais. E hoje o nosso tema está muito especial, porque a gente vai falar especificamente das cartas ciganas como um todo. Boa noite Flávia, bem-vinda de Boa noite, volta. Mônica. Boa noite a Boa noite, todo mundo que está aí. Flávia. Boa noite a todo mundo que eu não cumprimentei. Mais uma vez eu, Renato Carvalho, do canal Renascer Cigano, e Cláudia Riso, do Cláudia, é Cláudia.riso Terapias, não é, o É Cláudia? Cláudia Riso, é o claudiariso.oráculos.terapias. Estamos aqui agora no mais uma Quinta do Saber. Boa noite, Mônica. E hoje o nosso tema vai ser as cartas. E por que as cartas de uma forma geral? Primeiro que foi sugestão da Flávia que está aí nos assistindo. E a gente Oi, está aproveitando. Flavinha. A gente está até aproveitando o gancho, porque amanhã, dia 25, amanhã é dia 25, né? Exato. Isso. Amanhã é o dia 25, desde Super 2012. importante dia para nós. Desde 2012, né, a Socorro Van Aert, que é uma brasileira que vive na Europa, e a Cláudia, Cláudia? Esqueci. É Chris Wolff, né? Você quer falar? Cris Rolfe, isso. E a Cris Esse Rolfe, baralho é da Cris. e a Cris Rolfe fizeram todo um movimento, né, de criarmos o dia do
Lenormand, do baralho Lenormand. Então ficou instituído que dia 25 de junho é o dia do baralho Lenormand. Por quê? É a data do desenlace carnal de Mademoiselle Marie-Adélaïde Lenormand. Então ficou aí intitulado como o dia do baralho Lenormand. Então, já amanhã... utilizaram o nome dela, né, Renato? Então, aproveitaram a data exatamente dela para isso. Justamente. E a questão toda foi, se o tarô tinha um dia, por que o baralho cigano, o baralho Petit Lenormand, não teria um dia também? Exato. Então, a Cris Wolfe e a Socorro Van Aert, elas fizeram todo o movimento aí para registrar e deixar esse dia. Não sei se você reparou, a Cris Wolfe, ela está a semana toda colocando posts e vídeos referentes ao dia do Lenormand. Então, ela colocou o vídeo dela falando sobre, da Socorro sobre, ela colocou posts, ela colocou texto, então foi bacana. Ela tem alguns baralhos que o pessoal pode imprimir, mandar imprimir, tá lá no perfil dela no Instagram gratuito. Este é um dos baralhos. Legal, legal. Tá? Fica aí a dica. Tem mais ou menos uns 4 ou 5 lá. E quem quiser pode só mandar uma gráfica imprimir e pronto. Tem o seu baralhinho. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco, né, das curiosidades, da criação do Petit Lenormand, depois o que a gente entende de baralho cigano. Eu vou contextualizar historicamente aqui o que aconteceu e como surgiu isso, né? Rapidinho, Claudinha. No ano de 1780 e alguma coisa, 83 por aí, um alemão que era dono que era comerciante, na verdade, ele tem uma grande sacada de unir um jogo, né, um jogo de tabuleiro que era tipo o que nós entendemos aqui como jogo da vida, e com um jogo de carteado muito popular na Europa chamado piquet. E ele faz a junção, né, porque o piquet na Europa, que é como um jogo de sueca, né, que se tira algumas cartas para jogar, é um jogo tipo sueca aqui, ele era muito popular na Europa, sobretudo França, Espanha, Portugal, Inglaterra, mas não era popular na Alemanha. E o Johann Caspar, que criou, né, esse protótipo esse aqui é uma versão da Carla Souza, é o jogo da Esperança, Jogo da Esperança, que é uma versão que o Johann Caspar lança juntando o jogo Piquet, que é o jogo francês, né? O jogo Der de Levant, que é um jogo tipo o jogo da vida, que traz mensagens. As cartinhas eram assim, gente. Isso aqui é uma imagem da carta desse jogo de tabuleiro que eu estou falando, que está disponível no Museu Britânico. E une e cria esse jogo. Só que como esses jogos não eram populares na Alemanha, o que o Johann Caspar faz? Ele põe também os naipes alemães para correlacionar e fazer essa trilogia. Então, em 1783, é lançado o Jogo da Esperança. Esse jogo podia ser jogado pelos naipes, como carteado normal, ou poderia ser jogado em tabuleiro. Olá, Dora! As figuras, né, que hoje a gente chama de símbolos, né, a gente tem que lembrar que iam dentro dos diálogos. Enquanto as pessoas estavam conversando, elas podiam... Justamente. Esses diálogos, eles eram pautados nessas inscrições que tem nessas imagens originais. Então, era uma brincadeirinha que acontecia. Além do que, né, Renato, com o passar do tempo, a gente vê que tem evolução do modo, né? Sim. Vai permanecendo. Vai se adaptando. Exato. Então, olha a diferença daí já para esse aqui, que é da época. Então, foi se adaptando conforme a brincadeira entre as pessoas foi acontecendo. Mas aí, como acontece o vínculo com Mademoiselle Lenormand?
né? Por que que quase 50 anos depois, em Oi, Dora, 1800, boa noite. por que que quase 50 anos depois, em 1853, né, mais de 50 anos na verdade, é lançado, né, por Philippe, que se auto-intitulava herdeiro de Mademoiselle Lenormand, um baralho, né, com essa carinha intitulado Le Petit Lenormand, né? Isso se dá porque nos escritos a Mademoiselle Lenormand, gente, além de ocultista, além de cartomante, né, ela era autora. Ela escreveu 14 livros. Em um dos seus livros, né, em vários livros, ela nunca fez menção de como ela jogava. Todos os livros da Mademoiselle Lenormand falavam das suas relações, né, com seus clientes famosos, né, como Josephine, foi uma das esposas de Napoleão. A live é sobre baralho. Hoje o tema é baralho, a gente está falando da historicidade do baralho Lenormand. Mas de vez em quando, aliás, no finalzinho, né, Renato, a gente responde. No finalzinho a gente responde pergunta, caso você faça uma doação aí para o Pix que está fixado do protetor Guilherme Mota, que é o que nós estamos ajudando aqui, né? Então, lá em 1853, um rapaz chamado Philippe, né, Mademoiselle Lenormand, morre em 25 de junho de 1848, e em 53 ele lança junto com esse deck uma cartilha. Essa aqui é uma versão de 1909, tá, gente? A cartilha não é essa que é original, não. A original eram uns papéis grandões e tudo mais. Onde ele diz que essa eram enormes, né? Que essa era a maneira que Mademoiselle Lenormand ela jogava. Então ele vem falando, além de uma pseudo metodologia, né, que é o que a gente entende aí de mesa real, ele traz os significados, mas foi vinculado, sobretudo, porque Mademoiselle Lenormand, em um dos seus livros, né, em várias vezes em seus livros, ela fala muito que utilizava o jogo piquet para leitura rápida, quando ela não utilizava tarô. Então, já que esse aqui era uma associação do jogo piquet com vários outros jogos, lançado lá em 1780 e alguma coisa, 83, se não me falha a memória, por Johann Caspar, então aproveitaram esses simbolismos, né, e correlacionaram com o jogo piquet que Mademoiselle Lenormand se utilizava. E a partir daí, desde 1853, a gente conhece o baralho Le Petit Lenormand, que, quando chega aqui no Brasil, ganha a primeira versão de um nome como tarô cigano, e depois a gente começa a chamá-lo por baralho cigano. E aí a gente, como a Claudinha bem falou, ganham outras versões, né? E aí é importante perceber que em outras lives que nós fizemos, que isso, Dorinha? Todo mundo sabe aqui. Eu até peço desculpa à Cláudia por estar falando demais. Porque ele sempre começa com a parte histórica. Então, eu deixo solto para ele falar. Isso aí. E depois a gente vai dividindo o assunto. Vai dividindo. E aí começa, né, nas outras lives que a gente faz aqui, né, Claudinha, a gente sempre posiciona, né, o contexto histórico da carta e quais os desdobramentos que tem hoje. Porque a carta é viva, né, Cláudia? A gente diferencia, né, o ontem com o hoje. Eu gosto muito disso, porque é a nossa vida. É a história do nosso antepassado. E hoje a gente trata do baralho de uma outra forma até mais extensa. De repente, na época, né, Renato, eles contextualizaram a história do baralho de uma forma que era dentro da realidade que eles precisavam. Brincar, conversar, dialogar, tratar de assuntos que pudesse até interagir, né, na hora do lazer, na hora do frescor, como eles chamavam antigamente, né? Sim, e agora sim. A gente tem uma adaptação muito maior dentro da nossa história de hoje, né?
Daqui E a 10 lembrar, anos pode estar bem diferente. totalmente diferente. A gente já aponta para algumas tendências aí diferenciadas, de até no método de leitura, quando. Informática é uma coisa que nem existia, né? De repente, Pois é. em certo Não, e momento, no baralho o vai próprio surgir. olhar. E o próprio olhar, né, Claudinha, você, por exemplo, psicóloga, eu estou me formando em psicanálise clínica. É óbvio que a gente vai levar para a nossa leitura um olhar terapêutico. Isso já é A uma gente vai conversar tendência. bastante a mesma língua agora. Não, e a gente começa a ter um olhar diferente. E os símbolos que estão Exato, nas cartas também começam a exato. ganhar um ar diferente. Por exemplo, é o que a gente fala sempre, né? Quando a gente lá nas outras lives, a gente quer doar com o contexto que o Felipe lança, né, sobre o significado da carta. Por exemplo, a Lua, grandes honrarias, né? Hoje em dia a gente não vê mais a Lua como essas grandes honrarias, porque a nossa Exato. relação com esse astro é outra, completamente diferente, Tanto que né? a gente tem uma visão mais astrológica hoje, né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho. A gente, até na live anterior, a gente falou sobre isso na Lua. A gente olha para a carta da Lua e lembra das nossas aspirações, de uma série de coisas que antes não era pensado tanto dessa forma. Ô, Flávia, eu sou psicoterapeuta junguiana. O Eu sou Renato, ele está psicanalista, estou me formando. na psicanálise. Psicanálise, e eu sou Você tem freudiano, né? dois assuntos que você pode pensar e escolher. E, Na verdade, a Clau- gente até olha dessa forma terapêutica, tanto eu quanto você, né? Porque aí a gente sim, olha para a carta, a gente delira dentro dela, porque a gente absorve o conteúdo mental e emocional das cartas. Tanto que na justamente. sua criação e na minha, a gente pensou muito nessas partes, né? A parte terapêutica. Sim, Assim, tanto antigamente não existia esse olhar, né? não. E a leitura antigamente era muito fatalista, né? A gente ainda encontra uma descendência de cartomantes. Boa noite, Joyce, seja bem-vinda. A gente ainda encontra uma descendência aí de cartomantes que são fatalistas. O que é ser fatalista, gente? É fazer com que a mensagem interpretada da carta seja uma determinação, né? Gratidão, Flávia, gratidão que você está gostando. A Flávia está fazendo, inclusive, o curso Métodos Terapêuticos, que é o meu curso, onde eu boto métodos de leitura com olhar terapêutico. Entende, né, Cláudia? E essa mudança dessa perspectiva de Até tiragem. mesmo, por exemplo, eu não sei se você faz assim, Renato, mas assim, quando eu vou ler como a pessoa está, eu olho o contexto dela inteiro, o mental, energético, o emocional e o físico. Por quê? Porque na hora que a gente estuda psicologia, na hora que a gente estuda terapia, ou as ferramentas terapêuticas, a gente acaba olhando a pessoa como um todo. Um Tanto todo. que eu acho muito legal todas essas ferramentas que colocam em alinhamento a pessoa. Exatamente assim que eu olho para a carta. Então, é muito legal que você, na verdade, você não entra na vida da pessoa, mas você entende ela, compreende que a dor dela é dela, que a distinção é dela, que o problema ela não enxerga porque ela não tem óculos. Então, a gente não vai colocar o óculos nela, né, Renato? Mas vai fazer Sim, com que ela veja que existe perceba, essa né? possibilidade de enxergar de outra maneira. Perceba. Mas aí a gente ainda tem aqueles fatalistas. Mas por quê, gente? Porque nos escritos de Mademoiselle Lenormand, em seus livros, ela falava muito das tiragens. Ela não falava como ela jogava, ela falava das tiragens dela, né, em seus livros. E não era por acaso que ela ganhou fama, tá, gente? A gente está falando de uma Europa que sai lá da Idade das Trevas, que é a Idade Média, e entra na Idade Moderna com uma evolução científica muito grande, né? Então é a Idade das Luzes por quê? Porque todo mundo queria o esclarecimento das coisas, o pensar, o raciocínio. E a Europa vive um contexto ocultista muito grande, porque quando há uma libertação do que a gente entendia dessas garras da Igreja Católica medieval, que era extremamente
castradora e caçadora, as pessoas tiveram mais liberdade. Tinha que ser falado às escondidas, né? Sim, e as pessoas começaram a ter mais liberdade para ter os seus cultos mais abertamente. Então era muito comum nos salões, né, de festa, ter sempre a presença de um ocultista para ter o quê? A comunicação com a além-vida. E Mademoiselle Lenormand era ocultista também, né? Ela não era só cartomante, e ela entra nesse métier, né, da sociedade europeia, justamente por suas habilidades mediúnicas. Lembrando que um conterrâneo que viveu no mesmo tempo que Mademoiselle Lenormand, e que a gente conhece muito bem aqui, é um jovem chamado Allan Kardec, né, que tenta unir sempre a espiritualidade com a ciência. Então, assim, a Europa vivia ocultismo, a Europa gostava do que era oculto da comunicação. Tem que lembrar também, né, Renato, que para ela era água e fogo, porque na mesma intensidade que ela era endeusada porque era oraculista, ela também era criticada e, assim, colocada no fogo, e não, de forma nenhuma. Então, devia ter um jogo de cintura muito grande para poder falar sobre a vida das pessoas, exatamente porque ela era o diabo e o anjo ao mesmo tempo, né? Ela, inclusive, foi presa algumas vezes. Ela foi presa algumas vezes. E os livros queimados, né? Ela foi presa algumas vezes. Então, o nome de Mademoiselle Lenormand, obviamente que foi utilizado comercialmente, mas tinha um sentido, né? E o sentido do nome Petit Lenormand no baralho, né? O baralho Lenormand, se dá por conta disso, por conta da notoriedade mediúnica, ocultista e como cartomante de pessoas ilustres, né, da sociedade europeia, e óbvio que isso chamou atenção. Por quê? Carla Souza, nossa querida Carla Souza aqui do Falando Lenormandês, ela foi presa, Dora, algumas vezes. Dora. Várias vezes, aliás. Ela jogava tarô, tá? Ela não jogava, ela pouco usava o pequi. Porque nem conhecia como baralho cigano, né? Ela jogava, quando ela não jogava o tarô de White, se não me falha a memória, era o tarô de White, ela jogava o que a gente entende dessa versão do jogo Piquet, né? Sim. Dessa versãozinha aqui do jogo Piquet, que era atrelado aos naipes. Por isso que a metodologia alemã ela é orientada pelos naipes, né? E pela aproximação, que é mais ou menos o que ela fazia, pelo menos nos livros delas, como ela contava que fazia. Então, assim, o nome dela não foi posto ali à toa, porque ela tinha essa notoriedade, né? Foi aproveitado todo o contexto que ela vivia. Ela estava no meio mais importante que existia, né? Uhum. Não, ela não jogava o tarô de Marseille, não, o Dora. Ela jogava um outro tarô. Eu esqueci o nome. Se não era do White, era do Etienne. O Etienne. É o White, porque não era o Marcélia. Não, Marcélia não era, não. Era do Etienne, alguma coisa. Se não for o White, é o Etienne. Eu sei que não era o de Marcélia. O que me chamou a atenção foi isso. O nome dela foi, assim, muito consagrado. Se ela ficasse viva por um tempo para assistir isso, ela ficaria extremamente feliz, né? Porque o nome dela foi utilizado, colocado lá em cima, e infelizmente ela praticamente não aproveitou, não absorveu isso, né? Não absorveu. E assim, sobrou para nós, né? Aproveitar tudo isso. Justamente. E aí eu lembrei aqui, na fala da Carla Souza, né, do Falando Lenormandês, a Carla traz no momento de pesquisa dela algo que é muito interessante, porque a gente fala muito de baralho cigano, mas quem utilizava o baralho Lenormand
eram as damas da sociedade, né? Eram as burguesas, inclusive foram elas, de acordo com o estudo da Carla, que trazem, né, esse oráculo Lenormand aqui para o Rio de Janeiro, para os grandes salões, e aí começa a se difundir, né? Os ciganos só vêm ter contato com esses oráculos bem depois, e aqui a gente chama de baralho cigano, porque obviamente os ciganos que migraram para cá traziam essa forma oracular também nas suas bagagens. Abrasileirou, na verdade. Abrasileirou, né? Abrasileirou. E aí aqui no Brasil a gente começa a ver uma transformação, sobretudo nos significados mais tradicionais do Lenormand, adaptados à realidade, à nova realidade que eles estavam encontrando aqui no Brasil, né? Interrompidazinha. Gente, não esquece, ó. R$5 você tem direito a uma pergunta, tá, gente? Então a gente está trazendo informação, mas no final vai ter perguntinha. Responde uma pergunta quem colocar R$5. Aliás, coloca o valor que quiser, né, Renato? Pode colocar mais. Pode fazer o que quiser. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo aí, mais um integrante aí do Hora. Então, voltando aqui para a nossa aulinha, né? E aí, aqui no Brasil, os baralhos começam a ganhar outras formas, e a gente começa a perceber, aqui no Brasil, sobretudo no Brasil, o que a gente entende de baralhos temáticos. Por exemplo, a Cláudia tem um baralho dela, a Tânia Durão tem um baralho temático voltado aqui para a cultura japonesa. A Cláudia tem o baralho dela sentido feminino, que é a questão do empoderamento feminino, né? E, na verdade, o empoderamento feminino que tem em cada pessoa. Não é só mulher. Não é só mulher. Qualquer outra todos. Pessoa. Então, a gente tem esse lado dentro da gente. Eu lanço o baralho Continente Africano, que é um baralho temático com a cultura africana, não só cultura, mas também fauna, flora, etnia, e atualmente eu lancei o baralho temático também, Renascer Cigano, que faz aí uma homenagem, sobretudo à etnia romani que vem para o Brasil. E a gente começa a ver a diversidade, a pluralidade de imagens, né? Boa noite, Beta. A gente começa a ver que cada um escolhe um tema. Escolhe um tema. A gente tem aqui, deixa eu pegar o da Marcita. O da Marcita... eu peguei o dela que eu ia mostrar ele. O da Marcita já traz o quê? Imagens mais modernas, né? Imagens mais modernas, que também é uma tendência do que a gente entende, né? Do que foi chamado de tarô cigano, né? Quando foi lançado lá nos anos 90, o tarô cigano ele já trazia a primeira mudança significativa no que a gente entende, né, de baralho cigano. Mandei, Beta, minha linda. O que a gente entende de primeira diferença entre o que a gente chama de Lenormand, né, Petit Lenormand, e o que a gente entende de baralho brasileiro, vou mostrar a vocês. É essa aqui, ó. As cartas voltadas para o que a gente entende de orientação brasileira não tem naipe. Foi umas primeiras mudanças. Como uma das primeiras mudanças. Exato. E eles mudam também algumas cartas, né? Eles mudam algumas cartas, por exemplo. Assim, eu acho importante, eu não sei se a tua opinião foi a mesma, mas eu achei importante que a pessoa olhasse o simbolismo da carta e não o naipe. Então é importante que olhasse esse conteúdo. Por que esse conteúdo, né? O que me expressa? O que eu sinto nele, né? Então, eu olhar que ela é muito mais do que, de repente, por exemplo, um livro. De repente, sim, só um cavaleiro, não. De repente, essa mulher que você colocou, ela tem uma identificação para você, né? Porque Então, a gente tem um sentido, né? Esse negócio de não ter colocado naipe. E tem também a questão, por quê? O meu deck baralho, o baralho cigano continente africano, ele é orientado à escola europeia. Né? Por que eu digo isso?
Primeiro que os símbolos que eu utilizo estão vinculados aos saberes do que a gente entende de significado da carta europeu, mas também apresento o naipe. O naipe lá para as escolas europeias são importantes porque eles agregam um saber e na leitura por conta do método alemão, né, que diz ali nos livros de Mademoiselle Lenormand como ela utilizava, porque ela não utilizava, muitas vezes, esse baralho do Johann Caspar. Ele usava um baralho comum que tirava as cartas como se fosse o jogo piquet, e aí ela fazia a associação por naipes, tanto Apesar, que... Renato, que tem gente que mesmo na linha brasileira gosta dos naipes. Então, bota os é tudo naipes. uma questão de forma que você gosta de ler. Você vai escolher o seu baralho, e mesmo que não tenha naipe, você já tem uma noção que o naipe daquela carta é X. Então, você dá continuidade para o seu trabalho da mesma forma. Sim, e tanto porque a diferença do que a gente chama, né, do que o André Mantovani, depois em 2005, a Kátia Bastos, entendem que fundam, né, toda essa percussão aí de escola brasileira, eles dão uma abolida no naipe, obviamente, para ter uma diferenciação, porque o foco é justamente no símbolo, e não no naipe, né? E sim no símbolo. Por quê? Uma coisa que eu queria colocar também, é que eu acho muito legal falar de baralho, que a Flávia, ela fez uma pergunta sobre baralho, que eu não lembro mais nem o que é, se ela quiser falar de novo. Mas, assim, a gente lembrar, olha, onde começa a nossa vida e aonde se encerra. Encerrou completamente? Não, a gente volta para cá. Então, é tão interessante a gente pensar, né, como é que foi criado um baralho, pensando nessa evolução toda da correspondência de 36 cartas. É como se você estivesse caminhando nelas, né? E se dá, Cláudia, justamente porque lá, foi a base, né? Uhum. Quando a gente fala desse deck aqui, que era tem um nome, não era Jogo da Esperança, era Os Caminhos da Vida, algo mais ou menos assim, só que em alemão, ele trazia nesses dizeres sentenças, né? Sentenças. E qual era a premissa desse jogo, gente? Era percorrer carta a carta e quem chegasse na última ganhava. Como um jogo de tabuleiro mesmo. Eu tenho um baralho que tem esses dizeres, eu não estou com ele aqui na mão. Eu posso trazer não, tem, outra live. Não, eu tenho aqui também, que no meu curso eu falo, que nem o tarô. Olha aqui, aqui, por exemplo, a carta do coração vem falando aqui, ó, que você tem que proteger o seu casamento, né, para se livrar aí de algumas coisas, principalmente dos ciúmes, para não atrapalhar o relacionamento. Então, como era o jogo? A pessoa tinha essa cartinha, botava na mesa e, ó, tá aí com questão do relacionamento, era uma brincadeira, era lúdico. Por isso que tem essa sequência. Mas outro advento que é bem legal, Claudinha, por exemplo, no meu deck Renascer Cigano, além das cartas tradicionais, as 36, eu já oriento também com carta extra para a escola brasileira e crio 4 cartas. Então já é uma tendência, já é uma evolução que a gente percebe. Exatamente o que a gente falou, de acrescentar coisas que têm a ver com a nossa evolução, né? Já é um outro olhar, está faltando alguma coisa. Que alguma coisa é esse? Justamente. Mais cartas. Mais cartas. Só que a gente coloca alguma coisa que encaixa naquela historinha toda das 36. A gente não coloca ela avulsa, né? Ela não está solta. Justamente. Não está solta, né? Não está solta, não é o colocar por colocar, né? Tem toda uma orientação. Por exemplo, quando eu crio essas... tem um sentido dentro da sua vida também, né, Renato? Sim. A tua história toda, o teu aprendizado, a tua sabedoria te levou por esse caminho. Por exemplo, ó, quando você fala da carta da cruz aí, né, que ao mesmo tempo que é final, é início, né, a minha continuidade para o Renascer Cigano é a cruz, né, é o que parece o fim, tem a superação, tem o renascimento, e aí, ó, siga o fluxo da vida com a carta do rio.
pois quando você segue o fluxo da vida, você vai achar os melhores caminhos para continuar, retomar a sua essência, né? E encontrar então o tesouro pessoal, que é o que você vem buscando. E aí você inicia de novo a jornada. Então tem todo o sentido. Mas isso tudo é evolução, né, Claudinha? Exato. Na verdade, a gente fica estudando a vida inteira, né? O baralho cigano, a história dele, a atualidade dele, as formas de leitura de cada escola, de cada pessoa que está ensinando. A gente vai condensando cada vez mais. Então, de repente, quando você vê, é como se fosse uma grande sopa, né? Tem um monte de informação ali e você faz uma adequação para a sua realidade. A criação do baralho vem exatamente aí. Você absorveu um monte de coisa, mas aí você vai pegar e vai peneirar. Você vai fazer aquilo que é um pouco a sua cara, né? O que eu quero expressar nesse meu baralho? Como é que eu quero demonstrar ele no mercado para as pessoas? É muito bacana que você coloca um pouco de você, né? Sempre, né? Quando eu soltei, na verdade, eu queria fazer um baralho, Renato, era para colocar no livro, que é um eterno livro que eu nunca que termino, né? Mas eu queria só para o livro, porque eu não queria pegar um baralho do mercado e colocar nele. Eu queria fazer muito especificamente para ele. Quando começaram a comprar, falaram assim, nossa, esse baralho é a sua cara. Aí eu comecei a olhar, assim, eu rodava o baralho. É a minha cara, onde, né? Eu fico rodando e aí tem a sua história ali dentro, né? Porque a gente acaba impregnando de quem nós somos, né, nas nossas artes, né? Exatamente. Então, mostra aquilo que você aprendeu na evolução dos seus anos, né? Aquilo que você levou um tombo. Então, de repente, todo o aprendizado vai ali. E você coloca a tua compreensão sobre o baralho. Total. O Ronaldo está falando aí, ó, é um eterno estudo. E realmente. Olha, quando eu aprendi a jogar baralho cigano, eu era muito moleque, eu tinha lá, sei lá, 17 anos, 16 anos. Isso, eu tenho 48. E eu aprendi a jogar baralho cigano com uma cartinha que era pequenininha, né? E quem me ensinou foi uma ciganinha, né? Uma ciganinha mesmo, e ela ia me falando, ela ia me ensinando jogando, ela ia falando o significado das cartas jogando, né? E como isso evoluiu. Hoje eu dou curso, a Cláudia dá curso, né? E tem metodologia, o quanto isso evolui e o quanto isso engrandece, né? O ofício. Você vê a pessoa que a gente está ensinando ler, né? A gente vê desenvolvendo, pegando gosto pela cartomancia. Hoje mesmo, a minha aluna, eu terminei uma aluna, porque as minhas aulas elas são individuais, né? Por videochamada. Você acabou com ela, Renato? Eu acabei, ela postou. Você terminou com a aluna, você acabou com ela. Acabei com ela. Acabou o curso dela, ela se formou hoje foi o último dia de aula, aí ela postou, né, uma foto, eu achei super fofo, mas o quanto orgulho dá de ver, porque ela já está jogando, ela já está sendo procurada, ela já está aí com as pessoas procurando, e quanto isso, pra gente que é mestre, né, pseudamente mestre, é importante, o quanto a gente aprende, o quanto a gente ganha também com os alunos, né? Isso é muito legal. Se você for assistir, né, as aulas que a gente deu o ano passado, é completamente diferente esse ano, completamente. Tudo que você dividiu com os colegas, o que você ensinou, o que você aprendeu, a tua linguagem muda completamente. Dá vontade de fazer um baralho por ano, né? Menina, nem te falo, nem te conto. Eu tenho na minha cabeça 4 baralhos, mas assim, elas são sequências da psicologia. Então, comecei com o Sagrado Feminino. Depois tem uma evolução até chegar naquele baralho que eu conversei com você, até chegar ali. Mas chega a minha amiga e começa a me colocar ideia, cutucar. Eu falei, meu Deus, eu não vou acabar nunca. Nem vou escrever o livro, porque fica assim, e por que isso? De informação.
E por que isso acontece, gente? Porque os símbolos, e Dora tá aí, que é taróloga, os símbolos, eles são vívidos, eles são presentes, eles são do nosso dia a dia. Então, obviamente, né, que a figura do cachorro, por exemplo, né, do cão, que tinha uma representação lá no século XIX, no século, iníciozinho do século XIX, não vai ser a mesma imagem que nós temos do cão hoje em dia. É uma outra relação. A casa, por exemplo, gente, a casa era utilizada para fechar negócios, não era só para a questão do convívio familiar, não. A casa eram utilizadas... Era uma troca. Uma troca. As casas eram utilizadas pelos grandes patriarcas para fechar negócios, né? Para poder fechar contratos. Hoje a casa é outra. Na tua... Fora cartomancia, você estudou o quê? Você se formou em quê? Eu sou graduado em História, né? A minha graduação é em História. A minha graduação é em História. Mas você sabe que eu adoro a história eu amo. Eu amo o período histórico, que é justamente essa transição do que a gente entende de final de Idade Média para início da Idade Moderna. É o período histórico que eu mais gosto. Eu adoro. Uma coisa que me fascina. O professor de história estava cansado de me ver pegar caderno, preencher caderno e me dar ponto positivo. Ele não tinha mais onde enfiar ponto positivo, porque eu vivia atrás de informação de história. Eu gosto. Eu gosto bastante. Coisas, na verdade, fazem uma formação dentro da cabeça da gente que não é só a questão de dar aula e formar baralho, né? A gente coloca isso no aprendizado, a gente coloca isso no livro, a gente coloca isso nas conversas com os colegas. Então, a gente faz exatamente isso aqui que eu coloquei. A gente começa aqui e para aqui, mas não estaciona. Aí a gente retoma aqui e começa tudo de novo. Tudo de novo. Que isso aqui a gente vive todo ano. Te digo que todo ciclo, porque às vezes o processo está tão acelerado, né? A percepção energética está tão acelerada que isso acontece de uma dinâmica bem rápida, né? Ronaldo está falando ali todos os dias uma inspiração diferente. Ronaldo, vou te falar, meu amigo. Você não viu nada, Ronaldo, você não sabe de nada. Muito prazer, eu não te conheço, mas ele é do Hora. A cabeça parece que ferve durante o dia, a tarde, a noite e madrugada, porque você encosta a cabeça, o travesseiro fala assim, pelo amor de Deus, você vai dormir, né? Porque a gente começa a chacoalhar ideias na cabeça e elas não param. E com chacoalha de ideias, gente, e é isso que a gente quer falar aqui para vocês. A gente chacoalha a cabeça de ideia. Por quê? Porque as cartas, elas são dinâmicas. Elas, sobretudo o baralho cigano, gente. Baralho cigano, ele está ligado estritamente ao nosso dia a dia. Se a gente olhar os arquétipos, né? Por exemplo, a âncora falava na época de bom presságio para negócio marítimo e também sorte no amor. Então ele tinha uma identidade ali muito para o que era essencial, né? Obviamente a gente muda, né? A gente já não entende âncora como isso, a gente entende âncora com vários outros símbolos atualmente. Então, como isso vai mudando na nossa cabeça, na nossa percepção até do dia a dia, óbvio que a gente vai fervilhando de ideias para poder criar novos símbolos, criar novos arquétipos, criar novas identidades para poder dizer, né, quais são essas inquietudes atuais. Porque a mulher, por exemplo, naquele período, e aí eu vou deixar a Claudinha falar, porque ela fala muito do poder feminino. A mulher naquele período era como? Era esposa, qual era o destino? Época? Cadê? Pois é, aí o que faz? Ficar calada. E aí o que faz? Né? Século XXI, finalmente chegamos, era de Aquário, graças a Deus. O que Claudinha Rizzo faz? Lança um baralho, sentido feminino. Exaltando o quê? Todo o poder da mulher. Exato. Mas assim, você vê que eu coloquei uma cor simbolicamente delicada. Por quê? Porque o empoderamento, ele vem de dentro.
Então, é para você botar isso para fora da forma que você enxerga o seu empoderamento. Ele está recolhido, ele está extensivo, você está abrangente, como é que você está? Então, ela vem simbolicamente bem discreta lá no fundo e você coloca para fora da sua forma. Então, eu não escolhi assim à toa, né? A gente não define o Sim, baralho de qualquer à forma. toa, de qualquer forma, né? Tanto que, Tem assim, todo... eu estou recriando ele em cima daquilo que eu estou vendo, que eu falo assim, putz, isso aqui já mudou na minha cabeça. Então, É, ele vai ter uma segunda versão, mas a ideia é essa, empoderamento. isso aí. Mas colocar para fora o seu empoderamento no momento que você quer, da forma que você quer, seja o Renato, seja o... Como é que ele chama? Adora, O seja o Ronaldo, 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 eu chamava de Rodrigo, ó. Eu não costumei com o seu nome ainda. Então, assim, seja a Flavinha que pediu para a gente falar de cartas. Então, assim, a gente tem que aprender a evoluir. A mulher, na verdade, ela sofreu para ter a palavra dela. A igualdade que a mulher pediu com o passar dos anos foi exatamente ter a liberdade de escolha, a liberdade de quebrar a cara ou mesmo de dar certo, mas a liberdade de tentar, de fazer acontecer. Então, da mesma justamente. forma que a pessoa do seu lado direito, você ou do esquerdo, tem por igual. Então, poder fazer as coisas. E eu vejo muito essa questão a mulher, nessa simbologia muito delicada, ela aquele feminino, aquela delicadeza que a gente coloca nas cartas, né, Renato? E que, na É, verdade, hoje você vê mulher que bate no peito, entendeu? Que se banca muito mais do que um homem. Então, assim, o empoderamento feminino está em qualquer pessoa, tá? Porque sim, o emocional, ele borbulha dentro da gente. é claro, é claro. E tanto porque, a partir da década de 90 desse nosso século, né, do século passado, na verdade, do século XX, a mulher ganha espaço porque ela precisa trabalhar, né? Efetivamente, Exato. vai ganhando espaço. E é um caminho sem Quando volta. ela O Rodrigo... lembra, antigamente era divórcio, não era nem É, separação nem nada. é, E era assim, uma vergonha para a mulher divorciar. Era uma o Rodrigo... vergonha ela não casar, era uma vergonha ela divorciar. E aí ela divorciava e vivia do quê? Justamente. O Rodrigo falou, né, que a questão da sociedade machista, obviamente, ainda continua, é óbvio que continua, mas hoje a diferença é que nós temos ferramentas legais instituídas em leis que protegem. Mas vamos voltar aqui para o baralho cigano, só para a gente poder finalizar, porque está acabando já o nosso tempo. Olha, hoje foi Quem muito... quiser, depois pode fazer o depósito, a gente responde em box ou responde no particular, Justamente. não tem problema, tá? Olha E uma aí coisa ela... interessante aqui que a Cris Wolf colocou, é que eu tenho os outros baralhos dela aqui, mas eu não separei. Mas olha que interessante, ó. A mulher, como que ela colocou, ela representou no baralho dela Aham. a carta da mulher, né? E a do homem, é interessante que ela colocou a maneira dela, mas de uma forma divertida esse baralho, né? Então, Aham. você vê caricaturas, né? Uhum. E aí você olha que ela coloca toda a delicadeza, né? E aí, quando ela coloca o homem, ela coloca essa coisa da seriedade, né? É. Então, assim, o empoderamento não está, de qualquer forma, em qualquer um dos dois. A representatividade do jeito, do olhar da Cris Wolf, que não está aqui, então ela foi fazendo o baralho conforme ela sentiu que ela queria passar a mensagem dela. Justamente. E aí, essa celebração toda, né, sobre essas tendências de todos os baralhos, mostrar também que o empoderamento a gente pode trabalhar, né, esse aqui é o meu deck, baralho cigano, continente africano. A gente pode trabalhar o empoderamento não só da mulher, mas também da questão
ética, da etnia, da questão de várias formas, que hoje a tendência que a gente tem, aí a possibilidade que a gente tem, né, de ferramenta, por exemplo, esse deck aqui eu criei com as minhas aquarelas, e é uma representação de duas pessoas da realeza nigeriana, né, de países africanos. Como a gente pode também usar a nossa ferramenta oracular para quebrar barreiras, para criar e fomentar novos conceitos, estruturar um novo pensar através, né, desses símbolos que a gente utiliza para oracular, para ter a questão premonitória, né? Então, como isso é importante, a Claudinha, com a questão do sentido feminino, eu trago aqui toda essa ancestralidade, o resgate da ancestralidade de África, depois eu trago a ancestralidade romani, né? Então, como a gente também pode... Também de mencionar o baralho da Carla, que foi uma das primeiras pessoas que começou a divulgar baralhos mesmo. Então, tá sim, aqui, sim. Divulgar, assim, eu falo em massa, né? Então, olha, o baralho dela, ela colocou da forma como ela enxerga. Então, ela coloriu as bordas, ela identificou como que você tem que enxergar as coisas, perceber os naipes. Então, ó, cada pessoa tem o seu olhar para a sua criação, mas de qualquer forma você passa uma mensagem. Assim como, olha, a Tânia bota aqui uma exaltação aos símbolos orientais, né? A gente pode falar também dessa questão da cultura. A gente está colocando todo o aprendizado que a gente teve na vida. A gente pode falar de vida. Aqui, ó, esse aqui é da Mir Terreira, o Sufi Lenormand, que traz toda a historicidade do Sufi, né, cultura Sufi. Então, assim, a gente pode, através dos nossos oráculos hoje, fomentar e lutar e dizer o quão importante somos, representamos e como é o nosso papel, sim, atual na sociedade, né? Não somos mais escravos, né? Os negros, por exemplo, não têm mais o cunho escravista, eles são realeza e devem ser respeitados como tal, né? A mulher, ela tem que ser respeitada, né, em todo o seu sentido, em todo o seu empoderamento, né? A cultura romani, cultura do cigano, ela precisa ser respeitada. A gente precisa deixar de ter preconceito também com os orientais, tem que conhecer outras culturas. Então, o quanto isso é importante. No lugar de mulher. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso. Inclusive, a gente pode fazer uma outra live, se alguém tiver curiosidade, como que a gente criou, né, o Renato? É bem legal. A trabalheira que dá para montar um baralho, porque cada uma dessas cartinhas aqui é um filho nosso, né? A gente tem 36 filhos aqui. Eu, no caso, eu tenho 44, né? 44 mais 36, porque são 2 decks. Vamos contar com a capinha, né? A gente tem que contar a capinha, o livretinho. Então, a gente tem um filho do caramba aqui, né? Aí, ó. Olha a representatividade. Olha a representatividade que a gente pode colocar na arte e vem trazendo... Gente, lembrar que o povo cigano foi efetivamente liberto das perseguições recentemente, em 1971, né, depois que numa reunião da ONU se declarou do Roman Day, né, impedindo a caça, né, e a perseguição ao povo cigano na Europa. Em alguns lugares, ainda mesmo na Europa, tem alguns lugares, que até umas amigas aqui da Baixada mesmo viajaram, e não é bem visto. Então, elas estavam vestidas de cigano, eles olham de uma forma torta. Olham por cima do ombro, mas pelo menos não estão sendo mais perseguidos. Justamente, tem um amparo de lei, né? Tem um amparo de lei. Foi em 1971 também que Portugal assinou a lei contra a perseguição do povo cigano. Então, a gente coloca e espelha isso tudo. Gente, e o que tudo isso tem a ver com Lenormand, que é o que a gente está falando hoje? Tudo, porque as cartas são vívidas, são atuais. As cartas do baralho cigano dizem o que a gente olha hoje, dizem o que a gente sente hoje, dizem o que é a nossa inquietude hoje. A gente pode dizer assim, você quer me conhecer? Pega o meu baralho. Eu tô ali.
Justamente. Eu estou dizendo ali como é que eu estou, como é que eu sou. Então, eu tô me expressando por ali, tá? Que é Justamente. um pouquinho de mim, da minha linguagem, do meu modo de... Oi, fofíssima. Então, Bem, o meu Carlinha. modo de me expressar tá ali no meu baralho. Tem o meu livro, sim, mas se você... É a minha linguagem, mas se você olhar no baralho, eu conto a minha história, eu conto o meu jeito, eu me expresso, eu demonstro como eu me comporto. Porque ele está dizendo Justamente. muito, né? Justamente. Gente, vocês podem fazer uma doação aí para o Guilherme Mota, que é o Pode fazer protetor que a depois, tá, gente gente? Não defende. precisa ser Pode fazer hoje, pode depois. colocar em Manda o box. comprovante. Manda o comprovante com sua doação aqui para o Oráculos de Assis. O Pix está fixado aqui, ó. É 113 250 177 60. É o CPF do Guilherme Mota, que é um protetor que abriga mais de 300 animais em Teresópolis. Ele precisa muito da nossa ajuda. Então, faça o Pix. E se você fizer o Pix, enviar o comprovante aqui para o @Oráculos de Assis, e quiser ter uma resposta de uma pergunta objetiva, manda a pergunta com o nome que eu e a Cláudia a gente responde em inbox depois para vocês, tá legal? Pode colocar em qualquer momento inbox e coloca, pro Guilherme, a ONG do Guilherme. A gente responde, pode colocar Justamente. lá em inbox. Coloca o comprovante, coloca a pergunta. E, gente, em qualquer momento, animal come e bebe todo dia como a gente. Todo dia. Se machuca, tem dor de cabeça, tem problema no ovário, tem problema na perna, tem todos os problemas que a gente tem. Tem problema de velhice. Então, justamente. Cláudia, a gente tem que terminar aqui agora. Vamos eu quero agradecer aí. Um conselho geral para todo mundo? Vamos colocar um conselho para todo mundo. Estou já embaralhando aqui. Um conselho aí. Então, todo mundo que está assistindo, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Gente, meu primeiro conselho faça uma doação, tá? Faça uma doação e ganhe uma perguntinha. Meu primeiro conselho. Desejo do fundo do coração que vocês tenham gostado da live, depois compartilhem, continuem contribuindo aí com o Guilherme, que ele precisa muito, e te deem sugestões para tema. Depois do conselho, tanto meu quanto tanto da Cláudia quanto o meu, a gente vai puxar a cartinha da qual a gente vai falar na próxima live, tá legal? Isso. Vocês podem sugerir a próxima live, assim como a Flavinha sugeriu, tá, gente? E a gente pode fazer sobre o baralho em outro momento também, falando de uma outra forma, a criação dele, a criação da ideia. Justamente. Qual é o percurso que a gente acaba seguindo para poder formar um baralho, né? Porque, isso não é uma coisa rápida de acontecer, tá, gente? Não é simplesmente pegar umas figurinhas, colocar lá nas cartinhas, mandar para a gráfica e acabou. Não é. Não é mesmo? Estude as cartinhas que você vai fazer a sua história nela. Então, vamos ao conselho, Claudinha. Vamos lá. Então, assim, olha, a primeira carta saiu o coração. Comece fazendo as suas coisas com amor. Tenha iniciativa. E assim, faça de uma forma serena, suave, divirta-se com o caminho que você escolher. Mas você vê, sai para você fazer de uma forma serena, colocar as tuas emoções, a tua forma de sentir as coisas, né? Percorre teu caminho de uma forma leve. Aqui para mim saíram essas 3 cartinhas, eu vou falar para vocês, tá? Saiu até uma cartinha nova minha, a carta das moedas, né?
Saiu a carta do caixão pedindo aí para que haja as transformações. Para que haja transformação, gente, a gente tem que desapegar do passado. O passado é bom para a gente fazer isso que a gente fez hoje aqui, para aprender, mas não é para a gente permanecer lá atrás, né? Então, liberte-se das coisas que te prendem ao passado para que você possa ressignificar. Tem todo um caminho glorioso de grandes ganhos, de grandes potências, né? Aí à frente, caso você consiga desapegar de tudo isso, sobretudo use essa sabedoria do girassol, né? O girassol, ele acompanha o sol, ele não acompanha o que é a noite, ele acompanha o que é a luz. Então, siga essa orientação, pois então você terá aí muitos encontros favoráveis, vai ter aí uma amplitude de ganhos, uma felicidade que vai te proporcionar aí um lugar bom de se estar. Opa, tchau! E para todo mundo, eu ia tirar para você e acabou saindo esta carta. Então, assim, Renatinho, empodere-se. Ah, sempre! E sirva para todo mundo também, tá? Vou aqui abrir agora para fechar a minha parte, os meus conselhos dos oráculos. Então, Marcita Ares, meu amor. Marcita! Um conselho aqui dos meus conselhos dos oráculos. Então, mensagem. Opa! Saiu uma mensagem também, ó. Saiu aqui a carta do urso, gente. A carta do urso, vou ler aqui para vocês. O urso vem falando dos instintos, né, da sobrevivência, do inverno, do amor materno, da avareza. Para as situações que vocês estão esperando ou querem solução, a carta do urso traz a orientação que vai demorar. Para o amor, aquele encontro que deixará vontade de querer mais. E o conselho da carta do urso que eu coloco aqui é cautela na busca da solução do seu problema, pois tende a exagerar nas reações. Então, gente, vá com calma, né? Com sobriedade, contudo, com obstinação, né? Você não pode desistir, mas também não pode ali ficar no estado letárgico, procrastinando, empurrando com a barriga, achando que vai se resolver sozinho. A atitude é a palavra. Seja, o chicote tem tudo a ver. Tudo a ver. Claudinha, gratidão a todos vocês que estavam aí. Grande beijo. Doem para o Guilherme, mundo. Gente. Doem aí, ó. Beijo, Claudinha. Vamos tirar o assunto da semana que vem ou vamos decidir durante a semana? Eu tinha puxado um aqui junto, mas vamos puxar... Saiu o cão? Saiu o cão. Então vamos falar dele. Vamos falar dele. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo que chega aí. Viu? Tchau, gente. Até quinta-feira que vem com a carta do cão. Beijo. Beijo.